gente, vamos começar de novo aqui. Aconteceu alguma coisa que caiu? Vamos começar, isso não vai nos abalar. Vamos falar hoje sobre como seus pensamentos e atitudes afetam a sua imunidade. Nós vamos falar hoje sobre terapias integrativas, sobre energia. Se você é dessa vibe, gente, aqui é o seu lugar. Então, o que nós vamos fazer nesse período para a gente ficar super bem, para a gente passar por isso numa boa, né? Nós somos terapeutas integrativos. Hoje nós vamos falar, eu, o Adriano Saciloto e mais um monte de gente boa que está aparecendo ali. Gente, gratidão por voltar, né? Eu não sei o que aconteceu, tinha caído a primeira tentativa do vídeo. E nós tratamos o ser como um todo, né? Corpo, mente e espírito. Aqui a gente tem bastante gente ao vivo ali, que são curadores, já que trabalham com isso e sabem, inclusive, muito mais do que eu que estou aqui falando para vocês. Então, nós vamos trabalhar essa questão da harmonia, né? O que é o sistema imune, pessoal? É o nosso sistema de defesa. Então, quando a gente começa a falar sobre o sistema de defesa, é como se a gente imaginasse que nós somos um reino. Eu achei muito legal. Eu vi um médico falando sobre isso e achei aqui. Daqui a pouco ele já aparece aqui, galera. Então, nós somos um reino onde nós somos o rei e a rainha. E o nosso corpo é esse reino, que precisa de defesas. Oi, Adriano! Bem-vindo! Que bom que deu certo. Bem, tudo jóia. Tava dando uma travadinha aqui, daí eu saí e entrei de novo, tá bem? Boa noite a todos, então. Estamos aí com um assunto bastante empolgante, bacana, que envolve muitos aspectos da nossa vida hoje em dia, né? Tá bom? Então, Dani, eu estava observando você dando a introdução, pode continuar aí. Estou dançando meu oi. Maravilha. Isso, a Vera tá ali contribuindo, falando sobre o áudio, pessoal, que se sentirem aí que pode contribuir, manda pra gente. Bacana. Então, é muito legal quando a gente começa a pensar sobre o sistema imune, né? Então, eu estava até dando uma analogia, Adriano, que eu achei muito legal, um médico ortomolecular falando, que é como se nós fôssemos um reino e nós, né, o reino é o corpo, e nós somos o rei e a rainha desse reino. E esse sistema imune são todos os soldadinhos de defesa, né? Então, como que a gente vai manter esse reino protegido, esse reino cuidado? Será que se a gente ficar estressando esses soldados, se a gente ficar mal alimentando esses soldados, não fisicamente, né, mas também mentalmente, será que esse reino vai ser bem protegido? Então a gente vai começar a trazer assim, de uma maneira bem leve, bem gostosa, aquilo que vai contribuir para a gente manter saúde, né, Adriana? Porque a imunidade faz parte da saúde, é algo que já é nosso. E é tão interessante que nós trabalhamos a parte energética das questões físicas também, né? O Adriano daqui a pouco vai dar uma introdução de quais são os tipos de estudos que falam sobre isso, ele estuda bastante essa parte, né, Adriano, no bioalinhamento, entre vários estudos que você é muito estudioso dessa área, vai ser uma delícia aprender sobre isso. Então, nós vamos trazer como determinados comportamentos, pensamentos, eles são frequências que se a gente se conectar, por exemplo, com pensamentos e comportamentos de vírus, levando em consideração que micro-organismos, gente, eles têm uma vibração, uma forma de pensamento própria, eles têm uma frequência, né? Eles têm um padrão. E se a gente começar a entrar em conexão com esse padrão, é onde a gente entra e a gente se conecta. Então, o Adriano daqui a pouco vai falar sobre qual o tipo de pensamento, sentimento, comportamento que nos conecta com vírus, que nos conecta com bactérias, que nos conectam com fungos, parasitas, e como isso desequilibra o nosso sistema. Claro que a gente quer falar sobre como tornar a nossa vida maravilhosa, né? Dentro do que é possível para a gente, que não é nunca mais ter doenças, mas a gente está aprendendo a manter mais saúde, né? Porque os desafios ainda virão, mas que a gente passe com muito mais facilidade, que a gente aprenda sem ter que entrar num quadro ruim, né? Que a gente já sinta. Quando a gente entra em conexão com a gente já começa a sentir antes, depois até quero contar um caso, né, Adriana? Eu te falei um caso próprio meu, que a gente começa a se perceber, e quando você começa a entender como funciona esse padrão de frequência, fica mais fácil da gente sair e evitar isso, né? Então, a gente começa a aprender, igual as leis do universo, né, Adriana? Quando a gente entende e aprende, a gente flui melhor.
E você não fica caindo em ciladas por falta de conhecimento. Isso. Quer comentar alguma coisa? Não, é bastante interessante, assim, que está tudo ligado, né? Todas as outras lives que a gente fez também, falando das leis de atração, as leis que nos comunicam com essas energias, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que tudo é energia, né? E que tudo no universo tem consciência, nós conseguimos, então, a partir daí, começar a entender que no que nós nos sintonizarmos, né, naquela frequência que a gente estiver naquele momento sintonizado, são aquelas sensações, aqueles sentimentos que nós vamos alimentar. E se é numa frequência boa, vamos dizer assim, elevada, então a gente estaria tendo sentimentos bons, elevados, agradáveis, né? Em contrapartida, quando você cai de vibração, que a gente fala em frequências mais baixas, e sintoniza com esses micro-organismos, então isso também traz essa decorrência de doença, desequilíbrio para nós, né? Mas o mais importante de tudo é essa capacidade que a gente hoje consegue compreender de que nós estamos todos conectados, né? Então, e para sintonizar com algo é muito simples, né? Então, e isso a gente ainda faz de forma inconsciente. Qual que é o nosso papel hoje aqui? Trazer exatamente à luz um pouco, não queremos de forma alguma esgotar o tema, né? Não há condições de esgotar o tema. Uma vez que quando se fala em imunidade, a gente poderia citar o sistema do corpo como um todo, né? Então, o que a gente vai se deter hoje? Naqueles padrões de comportamento, de ações, de crenças, de pensamentos que estão envolvidos diretamente nas células de defesa, nos hormônios que regulam diretamente a nossa defesa do organismo, né? Então, a partir daí, é onde a gente vai procurar explorar isso aí, trazendo alguns exemplos, como disse a Dani, para tornar leve, gostoso, né? E para vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, fiquem à vontade, a gente está anotando ali, e aí no final a gente vai ter o maior prazer em responder tudo aquilo que a gente souber, tá bom? Muito legal. E é interessante, né, Adriano, que quando a gente vai começar a estudar, por exemplo, o sistema central, né, da imunidade, que é o sistema linfático, e que está ligado a todos os outros sistemas, o circulatório, o digestório, todos estão interligados, né? Principalmente porque, se a gente for falar, por exemplo, sobre, talvez o Adriano vai discorrer um pouco sobre isso, mas quando eu falei sobre a gente alimentar os soldadinhos, né? Quando a gente vai para uma parada assim mais que a gente já está acostumado, que é você alimentar o seu corpo, você tomar água, uma água de boa qualidade, você se alimentar bem, frutas, verduras, e a gente começa a entender que tem pessoas que por mais que coma, né, Adriana, aí a gente vai um pouquinho para o sistema digestivo, ela tem a dificuldade de absorver, ela pode ter problemas, por exemplo, de receber amor, de ser nutrido, e aí uma questão de um outro sistema interfere no sistema de proteção, porque o sistema de proteção não está conseguindo ser alimentado. Exatamente. Né? E várias coisas que a gente vai falar ao longo da live está envolvendo todo o sistema. O corpo é integrado, então se uma célula não está legal, todas as células sabem que isso está acontecendo. E quando a gente começou a falar ali, por exemplo, até o Adriano falou, né, tudo que a gente tem no organismo é consciente, né? Nós somos formados mais de bactérias, então a gente precisa estar nessa harmonia. E claro que até mesmo a questão da cura, né, Adriano, porque o sistema imune ele está ali, e ele também vai criar memória. Então, já de antemão, já coloco aqui, gente, que amor e alegria sempre os elementos curadores. E nós vamos trabalhar assim, quando a gente vai para o sistema imune, o que normalmente a gente tem o equilíbrio, né, que é entre em contato e me curo ou aprendo a lidar com facilidade, né, que é a faixa da normalidade. E tem pessoas que estão com o sistema imune em excesso, que é muito reativo, né? Aí a pessoa às vezes até entra em questões de doença autoimune, né, Adriano? Talvez você vai comentar. Se o pessoal também tiver dúvida, ou ele também pode estar abaixo, não está conseguindo fazer o trabalho. E aí, quando ele está nos extremos, é que é o problema. Isso pode afetar de diversas maneiras, isso pode estar muito envolvido com crença, gente.
Por mais que não pareça que você tem uma explicação de outras áreas que são importantes, vão te ajudar, mas a gente sempre procura aqui, dentro das técnicas que nós usamos, ir na causa. E até uma coisa que eu vim conversando no carro sobre o que eu queria falar hoje, que a gente está numa vibe tão gostosa nessa fase, que nós temos muitos médicos que indicam cliente para a gente, que eles estão trabalhando ali a parte física, né? Por exemplo, a gente tem alguns clientes que vêm tratando problemas cardíacos, de coração, e aí o médico medica, faz procedimento, depois de um tempo aquele cliente recorre no problema. Então o médico fala, viu, vai trabalhar, que tem o conhecimento, né, da causa, vai trabalhar essa causa emocional enquanto a gente trata o seu corpo. Sim. E aí aquele problema para de recorrer e a pessoa entra numa estabilidade. E isso, por exemplo, pode acontecer no sistema imune também, né? Pessoas com a baixa imunidade ou pessoas com imunidade excessiva. Mas se você que está assistindo o vídeo já está beleza, então a gente vai fazer algo para melhorar ainda mais. Sempre tem algo para a gente se trabalhar, né? Então, quando a gente começou a falar ali sobre o que pode desequilibrar a nossa imunidade, para depois a gente falar como potencializar isso, porque uma das coisas mais maravilhosas da gente estudar psicossomática, metafísica, e também não sei quais nomes mais tem, que são estudos que relacionam corpo e mente, que no dia a dia na clínica, isso é tão claro, porque, por exemplo, às vezes o cliente chega contando, eu sempre penso isso me incomoda, ele traz algo limitante. E eu falo, mas alguém na sua família também é assim? O meu pai é assim, né? E aí eu falo, será que ele tem algum quadro de doença, por exemplo, cardiovascular? Porque aquela crença que ele está me falando tem a ver com doença cardiovascular. Aí ele fala, nossa, meu pai teve mesmo, e na família já tem. Então, tão... Parece uma matemática, né, Adriano? Porque é tão certinho como isso... E da mesma maneira o inverso. Às vezes o cliente vem falando muito sobre algo e fala, se você não tomar cuidado e não se trabalhar nesse sentido, de um padrão de pensamento específico, que a gente já, pelos estudos, sabe que normalmente vai ocasionar a doença X, a doença Y, porque existem estudos que já associam padrões de pensamentos a determinadas desordens e doenças do corpo. Eu falo, você tem que tomar cuidado, senão pode dar isso. A pessoa fala, nossa, já comecei. Então, assim, é muito lindo quando a gente começa a trabalhar. Então, manda ver, Adriano. Bom, então é o seguinte, é muito importante nessa tua abordagem a questão de que é matemático, né? É praticamente quase que isso, né? Porque, digamos assim, nós estamos falando de algo biológico, porém, hoje a gente já está conhecendo que existem respostas, né, que são padrões de respostas. Por exemplo, dentro da nova medicina germânica, onde feita uma abordagem pelo Dr. Dirk Hammer, que traz conceitos, né, que nós ainda nos comportamos, né, em todas as nossas ações automáticas através daquele cérebro do tronco cerebral, que é o cérebro reptiliano. Ainda a gente toma ações imediatistas sem pensar, vamos dizer assim, com base em emoções. Lá ele se define, então, que não existe a doença, né? Então, o conceito novo que se tem é de que tudo que está acontecendo com você é apenas um mecanismo arcaico de sobrevivência. Então, quando você percebe uma determinada situação em que você se vê ameaçado em vários contextos dessa ameaça, né, imediatamente dispara uma emoção lá dentro do organismo, o tronco cerebral identifica que tipo de emoção, qual é o contexto da história e joga aquela energia para um determinado órgão, né? Então, nós falando aqui uma questão muito importante, que é bastante interessante em questões de imunidade. Se a gente colocar assim, a gente vai ver que vai se repetir em todos os sistemas algum padrão, né? No final, como disse a Dani aqui, ela já falou, alguns se deram por conta, qual é que é a solução de tudo, né? Mas vai existir um padrão que está se repetindo. Então, o que acontece? Autoestima, né? Autoestima, então, é a palavra-chave para boa imunidade.
Tá? Haja vista que existem alguns exames, ou alguns testes, né, como se fala, através da bioeletrografia, onde você consegue identificar uma relação entre o quadro de baixa autoestima que a pessoa está apresentando e sua imunidade baixa. Né? Então, isso explica, por exemplo, alguns casos de sucesso que a gente tem no tratamento de cânceres, né, em tratamento de casos de AIDS, com eliminação total de vírus, aonde a estratégia de tratamento, a primeira delas é elevar a autoestima da pessoa. Então, quando nós estivermos falando de imunidade, né, autoestima. Se a gente tiver isso claro hoje, já ganhamos o dia. Né? Se a gente conseguir passar isso para vocês, nós já ganhamos, já cumprimos com o nosso papel hoje. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Se alguém lembra aqui, hoje parece que a AIDS não existe mais, né? Porque saiu da mídia, mas o que acontece? Eu lembro muito bem que se faziam cartazes, outdoors, né? Com aquelas frases enormes, assim, em preto. AIDS mata. Né? Então, aquela mensagem foi entrando na nossa mente, AIDS mata, AIDS mata, AIDS mata. Né? E um dos maiores medos que a gente tem é morte. Né? AIDS mata. Então, no momento que você está ali, fez um exame lá e detectou que você está contaminado pelo vírus HIV, qual é a primeira reação que você sente? Estou ferrado. Porque AIDS mata. Minha vida acabou. Desmoronei. O que acontece nesse momento? O teu sistema imune desaba junto. E nessa hora é que o vírus HIV consegue se sobrepor sobre você. Porque você já criou dentro de você uma informação de receptividade que a AIDS mata. Entendeu? O que acontece? Quando você consegue fortalecer o sistema imune, o próprio organismo consegue combater. Entendeu? Então, nós temos no Instituto casos onde que foi, inclusive, identificado, através de exames, né, posteriores ao tratamento, que o vírus não mais era presente no organismo. Vírus não detectado, através do mesmo exame que detectou o vírus. Entendeu? Então, ou seja, a estratégia de elevar a autoestima da pessoa, associada a algumas outras técnicas que a gente tem, é uma estratégia fundamental, né, para doenças autoimunes. Cânceres, leucemias, que eu comentei, AIDS, né, outras doenças desse sentido. Então, a autoestima é uma estratégia primeira que a gente tem para levantar a moral da pessoa para que ela se fortaleça. Né? Então, pegando o link da Dani a respeito do sistema linfático. Né? O sistema linfático ele tem algumas características. Quais são os padrões de sentimentos envolvidos no sistema linfático, né, que podem debilitá-lo? Sistema arrependimento, sentimentos de arrependimento que nós nutrimos dentro de nós, tá? Então, toda vez que a gente tem arrependimentos e nutre isso, isso toma muito espaço na nossa mente, tá? E nós temos que aprender de que aquilo que a gente fez no passado foi o melhor que a gente sabia fazer naquela hora. Ontem mesmo foi até com uma cliente minha, a gente perdoa né, a criança que ela está fazendo algo ali que a gente está vendo que vai dar errado, vai dar caca, né? Mas a gente sabe por quê. Ela é imatura. E por que nós não nos perdoamos quando nós avaliamos uma situação nossa do passado com a maturidade de hoje? Por que nós nos culpamos? Por que nós nos arrependemos? Nós não temos o direito desse perdão? Né? Porque então, arrependeu, ok, arrependi é um bom caminho, mas manter esse arrependimento é que debilita esse sistema. Outra questão é uma sensação de estar sempre sob ataque, né? Como a gente fala, confronto, saber lidar com... Tem pessoas, não, estão querendo me atacar, sempre está como é que a gente fala, na defensiva, né? É outro padrão de comportamento, sentimento que ataca o sistema linfático. Sensação de desamparo, né? Eu estou só, eu estou desamparada, né?
Então, são também outros padrões de sentimentos que te levam a uma debilidade do sistema linfático. Quando a gente fala esses sentimentos é porque eles entram em sintonia, né? Então eles debilitam. E aí qual a estratégia nessa hora das técnicas? É ensinar a pessoa sentimentos como eu sei cuidar de mim mesmo, né? O outro é eu entendo como lidar com confrontos. Confrontos vão haver, né? A vida é assim, a gente tem que entender. Agora, a diferença está entre você saber lidar com confronto ou não, né? Lutar pelo seu direito de ser, o seu espaço, também é saúde do sistema linfático. Saber dizer não. Essa é comum, né, Dani? Saber dizer não. Quanta gente procura dizer, eu não sei dizer não, eu não consigo dizer não. É preciso, com amor, com respeito, dizer, não, ó, chega, até aqui é o teu limite. Né? A mesma coisa como não saber definir esses limites. Também compromete a saúde do sistema linfático. Ou seja, saber viver sem permitir que tirem vantagem de você. Essa é uma característica fundamental para a saúde do sistema linfático. Né? Não sei se Dani, você quer comentar ou dar algum exemplo. Isso é muito comum, né? Porque tudo isso que você comentou, por exemplo, a questão do confronto, né? E a gente, quando fala isso, é no sentido positivo da palavra. É no sentido de enfrentar os desafios de uma maneira positiva, né? De aprender com isso, que não é fugir dos desafios e nem reagir de forma exagerada, estragando as suas relações, estragando as oportunidades, criando arrependimento, né, Adriano? O Adriano falando tanto sobre arrependimento. Então, tem pessoas que recorrem muito no erro e daí ficam presas naquela bola de neve e não sabem como mudar. E muitas vezes é até interessante a gente aprender a lidar com os conflitos, a gente também aprende em casa. Então, se o papai e a mamãe mostrar sempre uma família margarina e nunca mostrar que eles têm desafios e como eles lidam com os desafios, essa criança também não vai ter rede neural para aprender a lidar com diferenças. Ou se ela viu, por exemplo, só problemas, conflitos e brigas, ela vai achar que tudo vai precisar resolver na briga, que já é o excesso, né? E eu estou te dizendo algo bem básico, né? Mas pode ser também que tenha situações em que essa criança, sei lá, só conseguiu ser ouvida se gritasse, né? E daí ela aprendeu que ela precisa reagir muito. Ou que se ela reagiu um dia, aconteceu algo de ruim, que ela se sentiu acuada, né? Então ela não reage mais, ela fica presa. Então, tudo isso, de alguma maneira, vai interferir, que é isso que você está falando, né? Como que eu lido com os confrontos, né, gente? Então, será que para mim eu entendo que cada situação de desafio é algo que pode me fazer crescer, né? Será que cada vez que eu tiver que enfrentar um problema, eu consigo enfrentar com essa maturidade que eu tenho hoje, né, Adriano? E realmente, se eu não fiz legal ontem, ou ano passado, ou há 10 anos atrás, o que eu aprendi com isso que eu possa melhorar e sentir orgulho de mim, né? E me liberar daquele peso do passado. Porque até essa situação de não perdão, ela cria essa situação de autopunição, né? E aí o sistema imune pode voltar contra si mesmo. E aí a pessoa desenvolve problemas, doenças autoimunes, de N maneiras, né? Lúpus, problemas crônicos em que o próprio corpo se ataca. E quantas sessões, quando a gente foi trabalhar essas situações de auto-perdão, naturalmente a pessoa se livrou de doenças como essa, porque elas eram só sintomas de algo que conscientemente a pessoa não sabia, né? Estava no inconsciente. Tudo aquilo que você falou do automático, daquele sistema rudimentar, tudo aquilo que ficou automatizado, ele está no inconsciente, né? E foi importante que o nosso sistema tenha sido assim, para que a gente consiga poupar energia para as outras coisas. Entretanto, a gente tem a capacidade de atualizar esses programas e tornar isso muito mais produtivo.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que você falou que eu achei muito legal. A questão dos arrependimentos, né? Você disse, mas qual era o outro tópico que você falou em seguida? Aqui, ó, é bastante bacana o ponto de vista da medicina germânica, da nova medicina germânica, sobre isso. Por exemplo, no sistema linfático, qual é o contexto do conflito envolvido nos gânglios linfáticos? Então, cada parte do corpo tem uma historinha, né? Então, veja só, o contexto do conflito eu até anotei aqui, ó. Sentimento de impotência devido a uma informação que me deixou indefeso, onde eu não pude me proteger e me livrar dessas informações. Desvalorização de si mesmo diante de uma situação. Quando eu tive essa sensação, naquele momento que eu vivi aquele conflito, é o sistema linfático que vai receber essa carga. Né? Então, se for já digamos assim, nos vasos linfáticos, ó, não nos gânglios, nos vasos linfáticos, o contexto é eu me sentir sentimento de inutilidade impotente, ou seja, quando eu me sinto incapaz de eliminar, de me livrar de algo, em uma situação onde eu perco a minha proteção, não sou capaz de me defender ou de me proteger de alguém. Quanta gente não tem esse sentimento em algumas situações da vida? Só que isso, obviamente, tem que, naquele momento, para você, ter sido impactante. Né? Foi inesperado, uma situação, é como aquela situação que tu fala, né? Sentiu aquilo ali. Não é algo que vem levinho para virar um conflito. Né? Então, esses contextos aí também comprometem o sistema linfático. Né? É verdade. Muito legal isso é muito verdade, porque todo trauma, toda crença, ela é psicossomática, né? Ela teve essa questão do sentir junto com todos os outros elementos. Sempre tem a sensação. É necessário sentir. Começa por aí, sentir, né? E aí o meu esposo aqui que está nos assessorando colocou aqui um comentário que veio da Vlaudimari. Não sei se eu acertei o nome dela. Aprender a dizer não é diferente de deixar de ser uma boa pessoa. Verdade! Excelente, Vlaudimari! Aliás, saber dizer não, muitas vezes é ser uma boa pessoa. Exatamente. Exatamente. Porque a permissividade sempre ela é nociva para os dois lados. É muito legal isso. E isso é tão, dentro do contexto que a gente está trabalhando, quando a pessoa não tem isso, que é o que a Valdemar já trouxe de aprendizado, né? A pessoa só diz sim, muitas vezes se anula. Com qual tipo de vibração ela vai se conectar? Com a vibração do parasita, né? Aquele que vem, suga, né? Isso também deprime o sistema imune, gente do céu. Então, aquela pessoa que suga, tem aquele comportamento, ou você só se permite doar e não se permite receber. Exato. E é engraçado que muitas vezes a pessoa não sabe que tem, faz exame e não tem nada, porque a pessoa está vibrando esse pensamento, sentimento, comportamento, mesmo que ela não tenha consciência, ela pode ter crenças, inclusive, de não merecimento, né, Adriano? Ela só tem que dar e não receber, isso daí também deixa a pessoa suscetível a vírus. Tá? E todos nós também passamos por isso, estamos em constante aprendizado, né? Até queria comentar, vou aproveitar esse link. Aqui na clínica eu estava atendendo muito, eu amo fazer o que eu faço. E a gente também aprende muito com cada cliente, a gente aprende muito cada vez que a gente faz live, a gente aprende muito a cada atualização, a cada depoimento, enfim, é um aprendizado para sempre. E eu trabalhava muito de segunda a sábado e eu comecei a perceber que chegou nas quintas-feiras eu começava a ter problema de garganta. Aí eu começava suave, com uma rouquidão e tal, e eu não, mas eu vou continuar trabalhando. E começou que aquilo continuou se agravando todos os finais de semana, até que aquilo começou a virar algo mais, assim, que me impossibilitava de atender. E o que era isso? Eu entrei na frequência, né, do me doar demais sem cuidar de mim. Que uma das questões que o Adriano elencou lá, para imunidade, tá legal, gente, é autoestima, e dentro da autoestima tem o autocuidado, que é você saber o teu limite, né? Quando a gente fala de limite, a gente também entra na questão do parasita. Daí a gente também pode ser um parasita, dependendo do que a gente está fazendo. E também, assim, a questão de eu merecer descansar, né, Adriano? Então,
Quando eu comecei a sintonizar, nossa, mas por que eu tô tendo essas infecções frequentes, né, de repetição, até o médico me questionou. Falei, gente, mas calma, a gente tem tanta ferramenta maravilhosa, né, deixa eu me trabalhar nesse sentido. Então eu comecei a perceber que eu tinha meu limite ali e que eu tinha que ter o meu tempo de descansar. Então, quando eu saí dessa vibração do eu preciso me escutar, tem algo que eu preciso falar, por exemplo, que é o dizer não para o meu cliente, não vou poder te atender na quinta, na sexta, é o momento de eu descansar. Entrei nessa frequência, tomei consciência, saí do automático, da paixão pelo trabalho e comecei a entrar no calma, deixa eu cuidar agora dos meus soldadinhos também. Gente, parei de ter aquilo. Simplesmente eu parei de ter. E eu fiquei bem. Então, comecei a respeitar esses tempos de descanso até hoje. Às vezes, por exemplo, pode ser que seja uma segunda-feira. Eu sinto que o meu corpo está precisando descansar. Eu reorganizo a agenda. Né? Então, a gente se escutar, esse autocuidado, essa autopreservação, a gente sair da loucura, mesmo se for algo maravilhoso, mesmo se for algo que a gente goste. Você imagina que a gente não gosta, né? Então, a gente parar de estressar, né, o nosso corpo com frequência, a gente conseguir ter tempo, por exemplo, para tomar água. Você vê que eu estou sempre tomando água durante as lives, e hoje eu tomo água muito durante as sessões, porque teve épocas que eu não estava fazendo isso também, eu senti que estava me prejudicando. Então, a gente está com consciência do que a gente faz, está em conexão com o teu corpo, está em conexão, se você quer ajudar o mundo, cuida de você. E uma das questões que atrapalham, né, Adriana, todo esse sistema, né, de proteção do organismo, de harmonia e equilíbrio com o nosso ambiente, é essa questão do cuidar de si, que é a primeira coisa que você disse, né? Exatamente. Que é o eu posso cuidar de mim, né? Posso, é um aprendizado. Essa doação, ela existe, óbvio, é uma troca, é isso que a gente está fazendo aqui, trocando experiências, evoluindo em conjunto, mas respeitar os limites dos outros e os seus limites é fundamental. Então, quando a pessoa chega numa situação dessa que a gente identifica que está extravasando esse limite, o que a gente, dentro das técnicas que utilizamos, é justamente, você gostaria de saber qual é a sensação de respeitar seus limites, com amor, os limites dos outros? Sim, a partir da técnica a gente consegue, então, resolver dessa maneira. Né? E é bem interessante que você falou de tomar água e tudo, cuidar de si, que ali no sistema linfático, uma coisa muito importante, que nós estávamos comentando outro dia, é o movimento. A pessoa precisa se colocar em movimento. Porque o que o sistema linfático faz? Através dos gânglios, ele suga, né, dos interstícios, ou seja, dos tecidos, né, da água que fica nos tecidos, que contém as impurezas, os resíduos, o lixo, entre aspas, do organismo, é ele que puxa. E para que ele consiga fazer essa drenagem, aí vem aquela drenagem linfática, que as mulheres conhecem, né? Exatamente isso. Ela puxa toda essa sujeira, né, para esses vasos e aí para fazer um descarte, descarregar do organismo, né? Então, o movimento, exercícios, beber muita água ajuda muito na eficiência desse sistema, né? Aproveitando, dando continuidade, um outro órgão que é bastante, digamos assim, importante no sistema de defesa é o baço, né? Então, na nova medicina germânica, qual é o conflito do baço, por exemplo? Olha a palavra de novo, está se tendo padrão, repetindo, desvalorização, só que agora nas ligações de sangue. O que são as nossas ligações de sangue? Né? Então, no nosso entorno, ou seja, ou perda de sangue, ou seja, se sente desvalorizada. Ou seja, o que quer dizer? São arcaicamente, lá naquele cérebro, né, reptiliano lá, se trata de combater uma situação de incapacidade devido a uma ferida que sangra muito. Essa ferida que sangra muito pode ter sido um conflito familiar. Sangue familiar. E você sabe quando diz assim, nossa, me dói essa ferida de sangue, até hoje sangra isso. A pessoa fala, sabe? Ela fala assim, nesses termos. Né? Então, o que é sentir-se ferido? Eu estou ferido pela situação. Durante a terapia, ela fala essas palavras. Por isso que os contextos a gente usa exatamente isso para identificar. Ou seja,
Na fase ativa desse conflito, acaba causando o que a gente chama de trombocitopenia, né? Então, ou seja, há uma queda do nível das plaquetas no sangue. E a plaqueta é importantíssima para a coagulação. Se a plaqueta chega em certos níveis muito baixos, como acontece bastante em lúpus e leucemia, a pessoa pode, inclusive, sangrar pelos poros. Então, ou seja, é uma debilidade assim, enorme em função disso, só que é um conflito muito profundo, né? Então, o que acontece? É um órgão muito importante que, de novo, aparece o termo desvalorização, né? Dani, está contigo a palavra. É interessante isso que você colocou, porque isso tem a ver com os estresses prolongados, né? Por exemplo, luto, né? Quantas pessoas pós-morte de alguém muito ente, muito querido, depois vão ficando doentes, pessoas que não tinham quadro de debilidade vão para um quadro de debilidade, pessoas, por exemplo, após... você pega, por exemplo, às vezes até síndrome do ninho vazio, as mães que ficam sozinhas e os filhos se afastam porque vão estudar fora, casam, às vezes até começam a ficar mais suscetível ou vulnerável. A Ana Paula Fux entrou, nossa mestra aí. Então, gente, quanto o nosso corpo, ele está preparado para alguns estresses do dia a dia, mas não repetitivos e prolongados, né? Daí a gente volta lá nos soldadinhos que a gente está exigindo demais deles, não deixando que eles façam o trabalho. E essa questão que o Adriano comentou ali da água também é super importante, porque a falta de água, né, Adriano, por mais que a pessoa coma direitinho, tenha uma vida zen, se você não toma água, a gente não deixa a energia fluir, você não faz o seu sistema se mover, né, que é ajudar tudo isso, porque o sistema linfático ele trabalha com o sistema circulatório, e que se a gente não fizer a limpeza, né, Adriano, porque ele faz a limpeza do corpo, e é interessante quando a gente fala limpeza, porque isso também envolve a limpeza, inclusive, das nossas emoções, quando você falou de perdão, quando você falou de arrependimento. Então, quanto lixo emocional a gente precisa estar limpando ali, e que cada desequilíbrio, cada desordem que chega até nós, é uma oportunidade de a gente limpar. E é engraçado porque na prática clínica, eu até tive uma cliente esses dias, também não que a gente possa prometer nada, a cura é muito individual, né? Isso depende muito do nível de libertação que a pessoa realmente se permita. Então, mas aconteceu um caso muito bacana, que uma cliente nossa estava com vários tumores no sistema linfático, inclusive, Adriana. E claro, que quando a gente trabalha hipnose condicionativa, e nós dois trabalhamos, assim como trabalhamos Theta Healing, que é para a gente preparar a pessoa para acessar redes neurais, que muitas vezes ela esqueceu ou ela não tem, né? Por exemplo, até como se curar com facilidade a gente precisa programar, né, Adriano? Sem ter que sofrer, sem ter que, enfim, passar por diversas situações. Eu sei que eu posso me curar. Isso, excelente. E após a gente fez uma sessão de perdão, ela não veio trabalhar nada sobre o câncer, mas a gente trabalhou muito perdão de família, que é isso, Adriano? Aquele coração sangrando, sabe, aquilo tudo assim, sofrendo, a gente precisa trabalhar a cura da uma partida, questão de arrependimentos, de sentimentos que não estavam legais e que a pessoa não deixa ir. Então aquilo fica circulando dentro do corpo. Foi muito gostoso. Engraçado que em julho ela foi fazer o exame e o médico falou, viu, o que aconteceu? Diminuiu muito o tamanho desses tumores, né? Vamos continuar avaliando aí, mas você fez alguma coisa? E ela veio para a clínica e falou, Dani, será que é possível que aquilo que a gente trabalhou tenha reduzido os tumores? Então, assim, claro que a gente trabalhou muitas coisas e é tão gostoso porque todos os dias, né, Adriana, esse nosso sistema ele é desafiado. Às vezes a gente não sabe porque a gente não fica toda hora se conectando com o que está acontecendo, mas ele atua todos os dias. Todos os dias a gente entra em contato com vírus, bactéria, fungo, parasita. Por isso que, por exemplo, se você está numa sala de aula com 40 pessoas, tem uma que espirrou no meio da sala, 5 pegaram e as outras não. E será que o que diferenciou?
né, a qualidade desse sistema imune. E outros casos também que são muito interessantes é que não são só fatores externos, né? Mas, porque, por exemplo, a gente já viu muitos casos de pessoas que fazem regimes, dietas alcalinas, que tudo isso é maravilhoso, né? Vai para uma educação alimentar maravilhosa, entretanto, esqueceu de alimentar a mente, né? O coração, e fazer essa limpeza emocional. E aí a doença, ela se instala de alguma maneira, né? Ou assim, quando a gente fala doença, né, Adriana, é a falta de saúde. Que na verdade doença é só um alarme. Então, e o nosso corpo, é interessante que um dos conceitos também que a gente trabalha é que existe uma inteligência maravilhosa no nosso organismo, né? Inclusive essa desordem ou desequilíbrio em qualquer um dos sistemas, inclusive no sistema imunológico, é sempre um aviso. E se a gente escuta a tempo, a gente está perceptivo, não fica só querendo desligar os avisos, nossa, a gente tem assim uma experiência muito grande de aprendizado, de experiência. E cada uma dessas coisas que chegam até nós tem algo para nos ensinar. Né, Adriano? Quer comentar algo? O que me vem aqui agora sobre o caso essa da tua cliente, né? Que ela fez a pergunta, será que isso é possível? E vocês olham a inteligência do nosso corpo. Quando ela se apresentou na condição de que não conseguia se liberar dessas sujeiras, né? Entendeu? Qual que é a mensagem que ela está mandando para o corpo? Eu sou incapaz, eu não estou conseguindo. Quando ela manda essa mensagem para o organismo só quer o teu bem. Lembra? É teu amigo. Então, o que acontece? Ele, assim, ó, eu vou precisar aumentar a função desse órgão que não está com esse volume, não está tendo condições de fazer o serviço dele, que é limpar essa sujeira. Por isso que ele prolifera as células. Os tumores, quando acontecem no organismo, em qualquer parte do corpo, é um aviso de que aquele órgão, aquele ponto do corpo não está conseguindo cumprir com o seu papel. Aí o que faz? O organismo toma uma decisão de aumentar o volume para ver se ele sendo maior, mais forte, mais robusto, ele consiga fazer aquilo que você não está conseguindo. Quando você, através da terapia, ensina o cliente de que aquela situação já acabou, que ele pode liberar tudo aquilo, que ele aprende a liberar, então ele não mais precisa disso. E o organismo pega a chave e diz, bom, agora eu não preciso mais ser assim. Então eu posso voltar ao tamanho normal. Aí entra em ação os micro-organismos, amigos do nosso corpo, para fazer a faxina e remover. Entendeu? Enquanto você estava falando ali, eu lembrei exatamente isso. Então, o corpo tem dois comportamentos essenciais. Ou ele aumenta de volume através de tumores, ou ele reduz volume através de ulcerações. São só dois processos. Luta ou fuga. Aumentar volume é luta. Reduzir volume é fuga. Aí, ou seja, quando você não está conseguindo conviver com aquela situação, para que você não sofra, ele pode escolher o caminho da fuga, que é, então vou ulcerar isso aí, vou tirar a função desse órgão para que você não tente mais repetir esse processo, senão dói toda vez que você tenta e não consegue. É um grande amigão. Né? Só já, como você falou, a gente tem que começar a escutar, né? Saber ler o corpo. Exatamente. E é interessante, assim, a gente sempre precisa trabalhar o mapa mental disso, né? E cada situação é uma situação. Nesse caso, o sistema imune deixou de cumprir exatamente o seu papel, porque havia um propósito e havia uma intenção ali. Assim, não que ele cumpriu de uma outra maneira, alarmando, né? Através de uma situação. E não eliminando as células que não estavam legais. Ali havia um propósito, né? Nesse caso especificamente, havia uma situação de tentar acalmar alguns ânimos da família, a tentativa de unir esta família. Não que todos os casos sejam exatamente iguais a esse, mas nesse caso era. Então, quando a gente trouxe a consciência, que é isso que você falou, né, Adriano? Não preciso mais disso. E aí a gente, sempre nas sessões, que eu acho maravilhoso, e por isso que eu amo fazer reprogramação mental, a gente já coloca naturalmente, né, Adriano? A gente sempre trabalha a questão do amor incondicional, né, de como exercitar esse auto-amor em primeiro lugar, para a gente parar de ficar dependendo
dos outros. Então a gente começa, eu falo assim, a gente hoje criou um motor dentro de você. E daqui, agora você só vai alimentar esse motor e, como diz o Adriano, sai voando, né? Então, às vezes ele vai vir precisar aqui de que a gente faça um ajuste, né, Adriana? Que a gente precise, às vezes, colocar uma programação nova ali, mais atualizada, mas a gente vai começar a colocar os elementos que aumentam a imunidade. Eu achei até interessante, até lembrei de uma palestra que eu fui sobre nutrição. E um dos elementos, assim, começou a palestra, viu? Quais são os elementos essenciais para que a gente esteja bem nutrido? E aí tinha vários estudantes de nutrição lá, e eu estava lá só conhecendo, né? Porque não era da parte de nutrição. O pessoal, é carboidrato, é proteína, tal. Aí a hora que colocou o slide lá, tinha, ó, amor, atenção, carinho. Por quê? Se a gente não tem isso, a absorção dos elementos fica prejudicada, né? Então, até eu lembro que ela falou assim, se vocês lembram, gente, pensam em pessoas apaixonadas, jovens, eles parecem que não sentem nada, eles não sentem nem fome, eles estão com a pele linda, porque estão alimentados daquelas coisas maravilhosas, né? Eles estão se sentindo maravilhosos. Então, quando a gente entra nessa vibe de paixão pela vida, de amor pelo que a gente está fazendo, se a gente não está podendo, assim, fazer aquilo que a gente ama ainda da melhor maneira, a gente começa a entrar num caminho em que a gente respeita a harmonia do nosso sistema, né, em que a gente assume aquilo que a gente realmente consegue fazer com alegria. Isso é uma grande oportunidade, e muitas vezes a gente volta na live passada, que nós trabalhamos missão de vida, propósito, né? Se eu ainda não estou completamente no propósito, fazendo o que eu amo, e ganhando dinheiro com isso, eu ainda estou nesse caminho, estou aprendendo. Entrar em conexão com a gente mesmo, né? Até a gente, por exemplo, para não estressar o sistema de defesa, né? A gente sentir qual alimento é bom para o nosso corpo, né? Às vezes, por exemplo, para uma pessoa, nozes é bom, e para o meu corpo eu sinto que não é legal. Então, depende muito de como é cada organismo. Às vezes, para mim, 8 horas de sono é necessário, para outra pessoa, 7 horas de sono é suficiente, né? Então, você sentir como, você se conectar consigo mesmo, escutar o seu corpo. Eu programo isso, sabe, nas sessões, eu falo, ó, a partir de hoje, você se conecta com o seu corpo, você sente o que é bom para você, você sente qual é o alimento. Né? Exatamente. Uma coisa que eu não falei, Adriana, eu quero muito pontuar aqui, até anotei, que quando a gente fala de alimentos, água, a gente também precisa falar sobre o tipo de relação... só falta 10 minutos? Vamos lá. Passa voando, né? Qual tipo de relação a gente mantém na nossa vida, né? Será que a gente mantém relações que nos alimentam, que nos elevam? Gente, isso faz muita diferença. Se, infelizmente, você trabalha com gente que não é de uma vibe legal, vai encontrar gente legal assim que você puder. Vai falar com gente do bem. Se alimenta de vídeos que aumentam o seu astral. Vai assistir algo que te eleva, dá risada, né, Adriano? Então, assim, as companhias também, gente, elas podem alimentar positivamente ou negativamente o seu sistema, tá? Elas podem te sugar ou elas podem te alimentar. Deixa eu ver o que mais aqui. E diversificar como você coloca a sua energia. Não coloca a sua energia só em uma coisa. Diversifica a sua energia. Trabalho, casa, faça algo para você. Né? Eu tô vendo aqui as meninas do salão. E é uma delícia quando eu vou no salão. E daí eu tô cuidando de mim. E é um tempo assim que eu dedico para mim. E é maravilhoso. E a gente sente que a gente faz aquele retorno também. A gente também está cuidando do nosso sistema, a gente está cuidando das nossas células. E privilegiem pessoas, gente, que te tratem com carinho, com amor, que você sinta que tem uma vibração positiva, porque a gente se conecta com tudo, né, Adriano? O que você assiste, né? A gente está num período de pandemia, né? Se a gente só ficasse assistindo, nossa, esse vírus faz isso, aquilo outro, no dia que você entrar em contato com o vírus, é capaz que te dê o seu sistema já está tão alarmado que aquilo mata. Já está pronto. Já está pronto. Né? Ele já se entrega. Então, assim, não é que a gente deva ser imprudentes,
mas a gente tomar as atitudes para a gente estar preparado quando isso chegar, né? A gente tem o sistema imune para atuar frente a isso. Então, claro que eu vou tomar todas as medidas de precaução, mas também vou cuidar para que o meu exército esteja pronto caso isso chegue até mim. Quais são as considerações finais? Que você comentou, temos 8. Teu link, né, já que você comentou de vírus, então falando desses micro-organismos que sempre estão relacionados às doenças, né, já que estamos falando de imunidade, então o que nós podemos ver? Qual é o padrão de comportamentos, sentimentos, crenças que se vinculam, têm a mesma frequência do vírus, digamos assim, que preparam o terreno para que o vírus supere você nessa batalha. Então, são preocupações excessivas, né? Crenças de não merecimento, não se sentir merecedor de algo, tá? Medo, tá? E também crença de dignidade, né? Quando eu não me sinto digno de algo, tá? Então, a gente não vai abrir porque isso é um leque maior. Então, mas os pontos centrais são esses termos. Quando a gente está falando de bactérias, então, que causam inúmeras infecções, o sentimento envolvido para a bactéria que entra em ressonância com ela é a culpa. Então, assim, se você já teve sucessivas infecções no corpo, bacterianas, começa a dar uma olhadinha se você não sente culpa, ou pelo que você sente culpa, e procura perdoar isto, né? Se não consegue sozinho, procure um terapeuta, um psicólogo, uma ajuda, para que se encontre uma forma de você compreender e se virar, porque do contrário você teria esse terreno para a ação da bactéria livremente, tá? Fungos, tá? Então fungos são sentimentos de ressentimentos, né? Profundos ressentimentos consigo mesmo, ressentido consigo ou com os outros, né? Então causa variações de humor, dor no corpo, dificuldade de locomoção, de respirar, procrastinação. Olha aí, procrastinação pode estar envolvido fungo junto, né? Outro dia eu estava assistindo uma live de uma doutora explicando sobre autismo, que há uma grande incidência de fungos em autistas, né? Entendeu? Então também é necessário fazer esse trabalho. Levedura, né? Levedura é um fungo monocelular, né? Mas acompanha também. A pessoa, quando ela é muito crítica, sabe que a pessoa crítica demais, não sei se daria para dizer ácida, mas crítica, também é muito ressentida consigo, com tudo, com o mundo e com todos, também tem o mesmo padrão. Também é um campo fértil para ação de fungo. Aí pode causar asma, fadiga, dores de cabeça, fraqueza, dificuldade de perder peso. Às vezes a pessoa tem dificuldade de perder peso, uma vontade louca de comer açúcar, a levedura se alimenta de açúcar. A pessoa é louca para comer açúcar, então presta atenção. Vai lá, faça um examezinho, faça um teste e veja. Parasitas, né? A gente falou várias vezes aqui, impor limites. Parasita é isso. Então, quando a gente diz, fulano é um parasita. E é isso mesmo. Quando você se permite que pessoas te parasitem, né? Que isso te incomoda, que isso é nocivo para você, você está alimentando a energia do parasita dentro de você e permitindo com que isso prolifere. Entendeu? Da mesma forma quando você parasita os outros, né? E uma coisa importante aqui, para fechar esse quadrinho aqui, que eu elaborei aqui, que é muito importante, a gente não presta atenção, às vezes são metais pesados. Né? Aí a gente tem que separar um pouquinho. Metais pesados nocivos. O nosso corpo tem metal pesado, que alguns são benéficos. E aí mesmo esses que são benéficos, se eles estiverem fora da faixa de equilíbrio, são nocivos, até venenosos, como o ferro, por exemplo. Então, se você tem cansaço, debilidade, causa envelhecimento precoce, depressão, câncer está relacionado, também existe uma presença de metal pesado, Alzheimer, Parkinson, autismo, existe um nível também de metal pesado, mercúrio, por exemplo, é muito encontrado em caso de autismo, tem que fazer a limpeza para que se recupere, né? Então, sem contar que o metal pesado, ele debilita o corpo, ele enfraquece o corpo. Baixa a imunidade, então, facilitando a ação de vários outros organismos, né? Então, é necessário procurar algumas formas de
fazer essa limpeza e remoção desses metais pesados do organismo, né? É muito legal. E por que que a gente está elencando tudo isso, né? Porque a gente, quando sentiu que está entrando nessas armadilhas, gente, a gente vai começar a sair delas. Por que será que eu estou sentindo isso? Como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou ir para o oposto disso, né? Se eu entrei em algo de não dignidade, de não merecimento, procure algo que te eleve, entenda esse sentimento e transforme isso. Cada coisa vem até nós com um propósito. Se você, por exemplo, como o Adriano estava comentando, entrou em alguma questão de fungo, isso pode ser um problema de pele, pode ser uma candidíase, nossa, isso pode se manifestar de diversas formas, que é algo também que está debilitando o sistema imune. Vamos trabalhar o que será que eu estou ressentindo, né? Como eu me libero disso? O seu corpo está avisando antes que algo pior possa vir. A gente está no período de pandemia, gente. Então, se a gente está tendo alguns avisos, se você está vendo essa live, se você se identificou com alguma coisa daqui, se trabalhe, né? Que o seu corpo está te avisando para que você mude o curso, né? Para que você comece a entrar numa vibe, até a Vera colocou ali, de gratidão, de amor. Se algo não foi legal, eu agradeço essa pessoa, porque ela me ensinou a ser diferente. Eu não preciso, puder não me relacionar e manter a distância, e mandar amor, oração, que seja. Porque às vezes a pessoa não está numa frequência que permita, ou se de repente eu tenho que refletir, por que será que aquilo aconteceu? Qual que é a minha responsabilidade? Então, gente, a gente tem tanta coisa para se trabalhar e tudo é uma oportunidade, né, Adriano? E mesmo que acontece ao nosso redor, se você está vendo essa live, não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que eu estou aqui com o Adriano, que o Adriano também, a gente também tem nós mesmos e as nossas famílias para cuidar, e quando a gente fala, isso também nos edifica, e muitas vezes vem falar sobre a nossa vida também, sobre muitas coisas que para a gente também se manter assim, com alegria, com amor, com harmonia, do que a gente se alimentar, se a gente hoje está num papo de conhecimento, um papo gostoso em que a gente tem a oportunidade de estar crescendo, de estar conhecendo o funcionamento do nosso organismo, né, coisas que a gente se ocupava, micróbio, bactéria, vírus, sem entender qual que era o nosso papel, de como atrair isso, né? E quando a gente entende, a gente consegue conviver melhor com tudo isso. E se por acaso a gente entrou em conexão, que fique muito mais fácil para a gente se curar. Quando a gente entra no processo de curar a emoção, de curar o sentimento que está por trás, a gente fica muito mais fácil. Nosso sistema responde muito bem, né? 1 minuto para agradecimentos. Então, vamos lá, galera. Rapidinho, então. Bom, então, da minha parte, assim, eu agradeço enormemente o apoio de todo mundo que está aí. Esperamos contribuir um pouquinho que seja para cada um, tá? Então, como o padrão se repetiu, né, nas crenças, desvalorização, auto. Então, qual é a chave? Auto-amor, né? Auto-amor. Ame-se, porque daí você cuida de você, né? Você se sente valorizado. Então, todos esses contextos, a gente conseguir resumir isso tudo numa palavra é auto-amor, amor próprio, tá? Então, a gente também tem, através das terapias, como ensinar, né, aqueles que ainda não sabem, né, e a reconhecer isso dentro de si, porque está lá dentro, tá? Beijão, obrigado por tudo. Em essência, somos amor, gente. Isso tá lá dentro. Se você tá com dificuldade, procure um terapeuta que te ajude. Adriano, gratidão pela sua presença. Foi, assim, brilhantíssimo. Também me acrescenta muito. Gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui. Lindos. Depois a gente manda, Valdemar, a resposta da sua pergunta. O pessoal também pode mandar no Insta, meu e do Adriano. Gratidão ao meu esposo que estava dando suporte. Responder. E todas as pessoas lindas ali, que são nossos clientes, que são os nossos amigos, os que sempre estão acompanhando a live, vocês também podem mandar temas para a gente falar. E sempre é um prazer estar aqui com vocês. O tempo que a gente está dedicando aqui é um tempo que contribui para nós, que contribui para vocês, e a gente espera através disso, tá? De alguma maneira, crescendo e ajudando vocês também. Tá bom? Então, galera, um beijão, Deus abençoe vocês. Vai ficar gravado, depois a gente deixa o link. Tá bom? Gratidão, Adriano. Beijão, todo mundo. Tchau, gente.